Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, conversando agora sobre a nossa edição número 122, cujo tema do dossiê é A Força da Mulher. E quem fez a coordenação desse dossiê foi a Ana Paula Vitelli, que está aqui conosco hoje para bater um papo sobre esse dossiê e esse tema tão instigante. Ana Paula, super gratidão, seja bem-vinda. Luciano, muito obrigada. Eu adorei participar dessa edição de um tema que para mim é tão caro. Quero te agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar aqui juntos falando sobre o tema. E, claro, o resultado da edição que ficou incrível, né? Eu adorei. Maravilhoso. Minha cara, é o seguinte, aqui na revista, como eu sempre digo em todo começo de vídeo, nós temos uma tradição. Sempre começo com uma pergunta. E é até bom que você não conheça a pergunta, assim vai sair de sopetão a resposta. Está preparada? Bora, vamos lá. Ana Paula Vitelli, quem é você? Eu sou uma mulher, mãe de dois jovens adultos hoje, sou executiva, fiz meu doutorado, né? Então, portanto, tenho uma vida acadêmica também, sou conselheira de empresas, estudo sobre mulheres, porque meu doutorado foi sobre isso. Adoro escrever e adoro falar sobre o tema. Então, essa é um pouquinho de mim. Muito bem. Tirando os seus filhos e sua carreira, ainda não entendemos. Ana Paula, quem é você? Eu sou uma mulher sonhadora que adora o céu, as estrelas e principalmente ver o nascer do sol. Adoro acordar cedo e poder ver o dia nascer com aquela energia que chega aqui. Sou uma pessoa também, Luciano, muito conectada com as questões de intuição, com os estudos de símbolos. Então, tem um lado meu aqui que sai do mundo mais, digamos, formal, acadêmico, executivo, e gosta de mergulhar em estudos de mitologia grega, em estudos de tarô, estudos dos símbolos, né? E tudo isso são canais intuitivos que envolvem a questão também do feminino, Luciano. Então, tem um elemento aqui que acaba sendo uma forma da gente mergulhar, eu como mulher mergulhar nas questões femininas, que na verdade é um ponto nos dias de hoje difícil para as mulheres, por incrível que pareça, né? Eu vejo muitos, adoro estudar psicologia e, portanto, também converso com colegas que entendem o tema e vejo que a conexão hoje com o feminino ele é mais difícil do que foi no passado. E talvez um pouco do que a gente também falou aqui no nessa nossa edição 122 reflita essa dificuldade, né, das mulheres irem para o mercado de trabalho. Uhum. Então, eu procuro, né, aqui resgatar ou buscar o contato com esse feminino, muitas vezes por meio desses outros instrumentos, eu diria assim, que a mim me interessam bastante. Mas é uma jornada contínua, e que requer disciplina, viu, Luciano? Com certeza. Muito bom, agora a gente já É, conhece um pouquinho mais quem é muito você. bom. Legal. Essa sua trajetória por esse tema, óbvio que começou há muito tempo atrás, mas um dos pontos marcantes que você relata lá no seu artigo foi sua tese de doutorado, onde você escreveu sobre a mulher invisível, que ano passado virou um livro, né? Então, primeiramente, parabéns pelo livro. Vamos colocar aqui o livro, o link dele à venda, tá? E queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Muito bacana, Luciana. Veja só, minha tese, então, foi concluída no ano de 2012. Foi a primeira tese mais recente, eu diria, da FGV de São Paulo. Então, eu moro em São Paulo, fiz o meu Uhum, doutorado na FGV. Era um tema, o tema de mulheres é um tema já pesquisado há muitas décadas, né? Principalmente se a gente olha o momento de ingresso da mulher mais fortemente no mercado de trabalho se dá a partir da década de 70, né? Dos sim. anos de 1970. E a partir de então, muitos estudos, principalmente pensando na academia, começaram a olhar para essas dificuldades que as mulheres enfrentavam para chegar a posições mais sêniores, ou mesmo para entrar no mercado de Uhum, trabalho, ou até discriminações que as mulheres vivenciavam. Então, é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo, não temos, principalmente nessa última década, vamos sim. falar assim, mas eu já chego nos tempos atuais. Então, na ocasião ali do meu doutorado, olhando para as diferentes temáticas, a minha área de pesquisa ali era a área que a gente chama lá de organizações, então envolve a questão de pessoas, né, a gestão de pessoas, a questão humana, digamos assim, do aspecto das empresas.
Numa conversa, então, com quem depois virou a minha orientadora, a professora querida Maria José Tonelli, era um tema que ela já tinha estudado também há algum tempo atrás. E aí eu falei, puxa, talvez seja aqui algo que vale a pena lançar um outro olhar, né? Então, a ideia da tese ali naquele momento era justamente sair um pouco da conversa da mulher como vítima, obviamente, de uma série de dificuldades que se apresentam para ela. Então, não quero minimizar as dificuldades que as mulheres Uhum, enfrentam, inclusive até hoje, mas eu queria dar um outro olhar para poder conversar com as mulheres, ou com a mulher em específico, e poder entender como é que ela se via diante do trabalho dela, quais eram as dificuldades que ela percebia, como que ela olhava para os desafios e os superava ou não, enfim. uhum, Então, essa foi a trajetória de ingresso nesse tema, e que acabou sendo, então, uma das teses, como eu falei, a primeira tese mais recente da GV naquela temática, acabou ganhando um prêmio da GV, né, no ano de 2012 pelo GV Pesquisas, uhum, e, e depois desta década, vamos falar assim, depois daquela que, né, começou 2012, esses anos de 2010, o tema começou a ganhar muita visibilidade porque você também começou a ter mais grupos falando, as empresas sendo pressionadas para as questões de equidade de gênero, então isso foi ganhando muito mais corpo, inclusive, de discussão dentro do ambiente empresarial e também corpo de discussão dentro da academia, né? Então as coisas vão se casando. No ano de 2022, acabei tendo uma oportunidade desses caminhos da vida que se cruzam, de eu colocar a tese no formato de livro, e acabou sendo muito interessante, porque naquele momento já faziam 10 anos, né, da publicação da pesquisa, e então a chegada do livro, e aí foi interessante eu poder revisitar a pesquisa uhum. e perceber que muito, ou diria praticamente tudo, do que eu havia conversado em 2012, a gente continuou conversando em 2022, 2023, né? Então, 10 anos depois, os temas continuam absolutamente atuais, pertinentes, e que, obviamente, ganharam mais espaço de discussão, né? Sem dúvida alguma. Hoje a gente não há empresas que não tenham, ou melhor, vou fazer um parênteses aqui, as grandes empresas têm já suas políticas muito bem estruturadas no que tange a questão da mulher e contextos de trabalho, e equidades, e oportunidades, desenvolvimento, enfim. Mas também quando você chega para as médias e pequenas empresas hoje no Brasil, que a gente pode falar a maioria, você não encontra muito dessas políticas lá. E, portanto, é um tema que continua, merece, necessita ser discutido, continuar a ser Uhum. discutido, né? Porque tem muito espaço ainda de melhoria, né? Muito Com espaço de certeza. acesso. Então, foi essa trajetória, né, do livro, de chegar na pesquisa e olhar para isso hoje, me traz também, uma certa maneira, pode até pensar, podemos pensar numa certa frustração, porque a gente continua falando a mesma coisa, mas eu acho que já de um outro local, sabe? De um espaço mais consciente, um espaço onde você percebe a sociedade, de uma maneira geral, muito mais aberta a esse tipo de discussão, ainda que algumas questões que a gente acha que são óbvias hoje, não são, né? A gente precisa continuar falando e discutindo e provocando essa reflexão. Então, foi essa jornada, né? Olhar o livro Uhum. 10 anos depois, né? Como a tese que tinha sido, então, pesquisada e olhada na década de 2010, acabou sendo interessante perceber que a gente ainda precisa trabalhar bastante nessa discussão. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estou na consultoria há 25 anos. E uma Uhum. vida organizacional anterior, dentro de uma grande multinacional, fiquei mais 18 para 19 anos. Então, assim, a primeira vez que eu fui num congresso de recursos humanos, eu ainda não era consultor, ainda estava dentro da empresa, mas já sabendo que eu queria mexer com gente, né? Sendo que minha formação anterior era química, né? Então eu era químico. E aí, eu lembro bem que era final da década de 80, e um dos temas centrais desse Congresso de Recursos Humanos era liderança humanizada. Hum. Aquilo me chamou a atenção, falei, "Peraí, liderança é de pessoas, então pessoas são seres humanos e seres humanos, então liderança humanizada. E agora, 2023, aqui na revista, nossa edição anterior, a que saiu antes, que foi de capitalismo consciente, foi exatamente liderança humanizada.
Então, nós vamos falar sobre liderança humanizada, né? Pois é, 40 anos pois é, depois. Então, pois não me é, surpreende pois essa sua é. constatação dos 10 anos e a situação ainda continua. Agora, você falou uma coisa que eu acho que merece um comentário, né? Uhum. Normalmente a gente faz uma distinção entre grandes empresas e pequenas empresas. Então, às vezes as pessoas de médias e pequenas empresas ficam com uma ilusão de que na grande empresa tudo é maravilha. Eu sempre trabalhei Uhum. com grandes empresas. A grande diferença da grande empresa para a pequena e média é que a grande tem o discurso, mas na maioria das vezes a prática não reflete o discurso. E as pequenas e médias, elas nem o discurso têm ainda, né? Perfeito. Então, eu Sim, acho que esse ponto, assim, eu adoro quando eu entro muito. em uma grande empresa, né? Você fica naquele hall esperando para você ser atendido e sempre tem aqueles quadros na parede, né? Visão, nossos valores, Uhum. né? Isso. Aquilo que a gente acredita. Então, eu adoro ler aquilo. Para quando eu vou conversar com o RH que me chamou, o diretor que me chamou, e ouvir as questões deles, gozado, mas lá fora está escrito Exatamente. diferente. Eu estou totalmente de acordo com você, Luciano. A questão realmente das grandes empresas, e por ser que nós estamos falando principalmente, podemos falar de multinacionais, elas já estão muito mais do que eu chamo numa janela, numa vitrine, né? Uhum, Onde o discurso tem que estar muito bem ajustado, independente do quanto isso consegue ser traduzido para um contexto prático, né, de uma real equidade ou de uma percepção, porque também tem outro elemento aqui que eu acrescento à sua fala, né? Então, de acordo que as grandes empresas têm o discurso pronto, as médias e pequenas provavelmente têm isso, e, portanto, tem um trabalho importante para a gente fazer, mas tem um outro elemento aqui interessante quando a gente fala também dessas questões, porque apesar do discurso, e às vezes vários processos já muito bem desenhados em torno dessa frente da equidade de gênero, estarem presentes nas empresas, muitas vezes a percepção, né, das relações entre homens e mulheres, ela é uma percepção de algo desigual. Eu uhum, uma vez fiz um trabalho também de consultoria numa empresa e tive experiências e constatações, na verdade, interessantíssimas ali, porque apesar de ser uma empresa que já, inclusive, me chamou para poder discutir a carreira da mulher, olhar para os gaps, ou uhum, seja, era uma empresa que estava preocupada em olhar para isso de maneira muito consciente e uhum, agir sobre isso, né? Mas as mulheres falavam, olha, apesar da gente ter aqui na alta liderança da empresa quase uma equidade em termos de número de profissionais, mulheres e homens, as mulheres tinham uma percepção de menos poder em relação aos homens. Elas tinham uma percepção de ter uma voz menos forte dentro da organização em relação aos homens. Então veja que o problema ele pode ser muito mais complexo e a gente precisa mergulhar nesse tipo de discussão, uhum, porque não basta ter ali, né? Ah, temos aqui equidade, temos mulheres e homens em iguais números, em cargos, recebendo os mesmos salários. Poxa, isso é muito bom. Mas a uhum, forma como as relações se estabelecem, as oportunidades que são dadas, na verdade, entre homens e mulheres, e muitas vezes as mulheres acabam tendo uma percepção de estarem sendo menos expostas a desafios que os homens, né? uhum, Então, tudo isso faz parte, permeia as relações dentro das organizações e, de fato, traduzem ou não, né, a questão da igualdade, né, de oportunidades, que não está só traduzida nos aspectos mais, digamos, explícitos, né, mas naquelas questões mais tácitas que acontecem dentro das empresas. Então, é uma conversa aqui, Luciano, que tem chão, né, para a tem gente chão. fazer, É. e espaço de desenvolvimento, espaço a gente poder, de Uhum, fato, a partir de uma conversa como essa aqui nossa, ou da própria edição, né, do dossiê, da gente uhum, promover espaços de reflexão, promover um pensamento crítico, né, instigar as pessoas a olhar para a realidade onde elas estão e falar, peraí, tem algo aqui que eu não tinha percebido, né, a partir deste entendimento agora que eu estou tendo de uma consciência mais ampliada deste contexto do homem e da mulher no mercado de trabalho, né, no contexto específico do trabalho. exato. Você viu que nós fizemos uma edição já falando sobre maternidade, né? Mulher e Uhum, sim. maternidade. E eu lembro que uma das autoras que participou desse dossiê, a Daniela Reis, Uhum, ela colocou como título do artigo, ou algo bem próximo a isso, uma frase que ela ouviu quando ela estava com 23 anos. Então, isso foi há 30 e poucos anos atrás, quando ela descobriu que estava grávida
E ela foi comunicar ao diretor dela, e assim, ela estava em ascensão, né? Ela era, Sim. nossa, você é um potencial maravilhoso, você tem um futuro maravilhoso aqui. E ela foi comunicar ao diretor que ela estava grávida. E ele parou, olhou para ela e disse: Parabéns, mas você tinha um futuro tão brilhante. Olha, é isso mesmo. E Luciano, eu vou além então da tua frase aqui, né? A questão da maternidade é uma questão chave, como a gente sabe, na questão da carreira da mulher, né? E aí, recentemente, em conversas, né? Essas conversas que a gente tem com colegas, amigos, que a gente encontra, eu tenho falado do livro agora, eu conto, né, da trajetória do livro, enfim, comento com as pessoas, e tem sido muito comum eu ouvir relatos de colegas de que conhecem alguém que foi demitido quando você sabe que minha amiga foi demitida quando voltou da licença maternidade? Ah, você sabe que a minha amiga, outro dia eu ouvi um relato que para mim até não me chocou, mas eu falei, puxa, a moça que se casou e aí o chefe já achou que porque ela está casada, então ela não ia mais se dedicar ao trabalho e aí teve uma reorganização, ela foi dispensada. Então, esses elementos que acontecem há 20 e tantos anos atrás, ou 30, como você traz, eles continuam presentes, porque eles Uhum. estão nos nossos vieses inconscientes. E você sabe, Luciano, que eu tive uma experiência diferente dessa, mas também semelhante, vamos falar assim, porque também há 20 anos atrás eu fui para uma entrevista de trabalho e eu estava grávida, né? E fiz o processo de entrevista. No momento, a última entrevista ali, eu saindo da entrevista, eu parei e falei: Olha, eu tenho uma última coisa para contar, eu estou grávida, né? O bebê vai nascer daqui 6, 7 meses, e eu queria que vocês soubessem disso. Bom, eu falei aquilo com uma apreensão enorme, porque era como se, exatamente, mas, olha, eu quero Mas, muito a vaga, mas Uhum. fosse um problema, né? Então veja como isso também está embutido dentro das mulheres, né? Está embutido nos homens, está embutido dentro da relação trabalho e maternidade, até por questões históricas, né? Uhum. A mulher foi sendo moldada, esse papel social dela, para ser a pessoa que cuida da casa, dos filhos, e enquanto o homem trabalha. Então, trabalho e filhos não se combinam, né? Eles Uhum. são é água e óleo, digamos assim, né? Então não se misturam, né? Então, naquela ocasião, só para fechar a minha história, vou deixar quem está aqui nos ouvindo sem ter o final da história, que foi um final feliz, por isso eu queria contar. No dia seguinte da entrevista, o então entrevistador, que depois virou meu chefe, então já tô dando spoiler aqui não, me ligou e falou: Escuta, Ana Paula, eu gostei muito de você. Eu queria saber, você vai querer continuar trabalhando na hora que você tiver seu bebê? Eu falei, claro, nunca pensei que eu pararia, né? Porque eu também me peguei naquela situação Uhum. nova para mim. Mas veja só que curioso. Então, eu fui contratada, né? Trabalhei. Hoje, essa pessoa que foi meu chefe, então, até hoje, ele é um grande mentor para mim, um líder que eu admiro imensamente. Inclusive, ele nem mora no Brasil, ele é estrangeiro, e a gente mantém um contato. Então, é uma pessoa que realmente, por quem eu tenho bastante carinho, muita admiração. Mas veja só, né? A inteligência emocional que ele teve naquele momento, primeiro, de me consultar primeiro, ele se despir dos vieses ali, digamos, né, de que ele poderia ter me tirado do processo imediatamente quando ele ouviu que eu estava grávida, certo? Falou, não, Uhum. então não queremos. Ele não fez isso, número um. Número dois, ele veio me perguntar quais eram os meus planos. Porque eu poderia falar para ele, olha, eu poderia, né, poderia de fato, porque tem mulheres, Luciano, que quando viram mães, elas querem interromper a carreira por um Sim, período. E tá tudo certo com sim. relação a isso. Mas tem outras que não, como eu. Então, assim, se ele tivesse imaginado, ele não tivesse me consultado, vamos pensar assim, ele poderia ter assumido que eu não mais trabalharia, por exemplo, depois que eu tivesse meu bebê. E, portanto, a vaga não seria minha, né? Então, veja só, também teve um aspecto dele de uma inteligência emocional ali, de uma empatia, de também perguntar à mulher qual que era o plano dela. E esse é um elemento importante, porque a Uhum. carreira da mulher é múltipla, né? Ela pode decidir ter filhos ou não, e esse é um outro elemento importante, que Sim. a gente assume que toda mulher vai querer ser mãe, e isso não é Uhum. verdade mais, né? E aí, portanto, a mulher já chega com o estereótipo de que ela vai ser mãe, ela vai se dedicar menos ao trabalho, ela vai querer interromper a carreira. Então, recai sobre a mulher uma série de elementos aqui que dificultam essa trajetória mais fluida, né? Sim. Porque precisa se conversar a respeito. Pergunta para a mulher qual é o plano dela, né? Mulher, fale sobre seus planos, né? Não fique esperando também que as pessoas vão imaginar, porque muitas vezes o que se imagina é este estereótipo, né? De que
a mulher, primeiro, vai querer ser mãe, vai parar de trabalhar ou não vai se dedicar ao trabalho, e nada disso é verdade absoluta. Então, acabei tendo uma história de final feliz aqui, mas eu diria que ela é rara, né? A Sim. semelhança dessa história que você traz aqui, dessa outra autora. O que já coloca as mulheres, Luciano, eu falo assim, as mulheres parece que estão sempre uma volta atrás da corrida já, né? Uhum. Porque não só elas entraram depois no mercado de trabalho, e, portanto, tem né, um tempo desta vivência, digamos, e até de profissões que de imediato, quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela vai para profissões mais femininas, né? Uhum. Então, ela vai para o comércio, ela vai ser professora, e claro, a gente não está aqui diminuindo nenhum tipo de profissão, muito pelo contrário, mas colocando dentro de um escopo do que de fato aconteceu, que as mulheres entraram no mercado de trabalho em profissões, geralmente com uma remuneração que pagavam menos, né, do que as profissões dos homens. Então, quando a gente fala de diferenças salariais entre homens e mulheres, isso também remete a esses tempos, né, de décadas, de anos atrás, na forma como o trabalho para a mulher foi sendo construído. Então, eu falo que a gente está uma volta atrás na corrida, tem muito chão ainda para a gente queimar para poder chegar ali Uhum. e estar num espaço onde você não precisa necessariamente fazer muito mais para conseguir ter o mesmo reconhecimento, né? Mas tem um Sim. espaço de mudança cultural, né, e de mudança de forma de pensar nas sociedades e no mundo que demora para acontecer, né? Mas é por isso que a gente fala sobre isso hoje, não porque eu vou colher frutos, e talvez nem minha filha, hoje adolescente, vá colher os frutos, mas talvez os filhos dela, Uhum. né, possam colher esses frutos. Mas isso não vai acontecer se a gente não tiver tendo toda essa movimentação hoje. Então eu vejo com muito bons olhos e com muita alegria, vendo como o assunto veio ganhando, né, muito destaque, ainda que a gente fale que em algumas empresas, se a gente falar, está falando especificamente de contexto de trabalho, isso seja muito mais difundido do que em outras, mas é porque alguma conversa aconteceu já lá Exato. atrás para que hoje a gente comece a olhar para alguns aspectos, alguns espaços já melhor organizados dentro dessa temática do que outros, né? Legal. O seu artigo, você fala um pouco sobre o histórico dessa Isso. relação da mulher, o Uhum. trabalho. Queria te propor um desafio aqui. Em 5 minutos, você contar um pouco dessa história da mulher que ficava exclusivamente na casa, para a mulher que vai para o trabalho, e que acabou causando essa defasagem salarial que você citou agora há pouco. Claro, claro, vamos lá. Então, o que que é essa questão histórica, né? O que que eu trago, inclusive trouxe isso na tese, está no livro, porque ela nos ajuda a compreender por que que os desafios que se apresentam às mulheres hoje, vamos falar assim, né? Então, não foi sempre assim, né? A Uhum, organização, então vamos voltar um pouquinho antes da Revolução Industrial, então nós estamos falando aí, né? Início do século XVIII, principalmente, vamos pegar aí pré-Revolução Industrial um pouquinho. O trabalho se dava dentro do âmbito da família, né? Daquela uhum, unidade que produzia para o seu consumo, para troca, enfim, então era aquela a questão dos artesãos, né? Então a família era uma unidade produtora de bens, né? E geralmente você já tinha ali algum tipo de divisão de trabalho, vamos falar uhum, assim. Então a mulher dedicava-se à costura, dedicava-se à panificação, né? O homem se dedicava à marcenaria, carpintaria, enfim. Você já tinha uma certa divisão do que a gente chama de divisão sexual do trabalho, sem que isso representasse um trabalho sendo menos importante que outro, porque aquela família, enquanto unidade produtora, ela gerava riqueza, então, para o sustento daquela família. No Só, momento que a só gente. fazendo um Sim, parênteses na sua claro, fala, você acha que claro. nessa época essa divisão de trabalho estava mais vinculada com aptidões dos sexos ou já tinha uma discriminação embutida aí? Olha, eu diria, os estudos dizem, não trazem um elemento desse como discriminação, viu, Uhum, Luciano? Em geral, vai olhar para uma divisão de aptidões. uhum, E você sabe que, fazendo um parênteses aqui, outro dia eu li recentemente um artigo, eu acho que no Jornal do Estado de São Paulo, falando de uma pesquisa que identificou que as mulheres, já nas épocas pré-históricas de caça,
as mulheres não se dedicavam somente à colheita, como se diz, e os homens saíam para caçar. Também tinham mulheres caçadoras ali. Então, também tem um estudo para olhar como é que se dava essas relações e dessa questão de que a mulher faz uma coisa e o homem faz outra, sabe? No sim. fim, é isso, né, que engessa o processo. Mas voltando para os dias atuais, a gente não vê ali, pensando ali, voltando ali para as questões, né, de Revolução Industrial, que necessariamente você tinha uma discriminação, né, de trabalhos, porque a discriminação se dá até pela importância, né? Um trabalho é mais Uhum, importante que outro. Não, ali a gente podia falar mais de aptidões, vamos falar assim. No momento que você começa o processo de industrialização, inclusive tem muitas mulheres que vão para a indústria trabalhar, mas eu vou pegar aqui o grande escopo, que foi o seguinte: no momento que a produção ela deixa de acontecer dentro do espaço da casa, e passa a ser uma produção em escala, aquele trabalho ele migra da casa para a indústria, né, para uhum, fora da casa. E no momento que ele vai para a indústria, e, portanto, você passa a produzir, então, para atender um contingente muito maior de pessoas, quem sai para trabalhar é o homem. E a mulher fica em casa com as atividades de cuidado dos filhos e da casa. Veja só, o trabalho passa a ser entendido como um trabalho para o qual se recebe um salário que provê o sustento da família. E, portanto, quem assume este papel é o homem. O trabalho que a mulher faz em casa, no cuidado com os filhos, não é considerado trabalho, ele não tem uhum, salário. Então, veja uhum. só, aqui começa uma relação de desigualdade, vamos falar assim, né? Porque ele deixa de ser menos importante, ainda que o cuidado com a família e com os filhos seja absolutamente primordial, mas veja bem, Uhum. dentro essa ordem econômica, ele passa a ter um outro peso, né? Então, neste momento, o trabalho passa a estar associado a gênero. Quem sai para trabalhar é o Sim. homem. E cabe à mulher. O seu papel, então, social passa a ser o de estar em casa cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da casa, enfim, cuidando daquele espaço do lar, digamos assim. E é Então, isso. interessante pensar que Sim, até hoje, quando se refere a uma mulher que só fica em casa, né? Fala, ah, você não só. trabalha, né? Vamos lá. Você Pois não é. trabalha, né? Então, de onde que vem isso? É, Vem dessa época, né? Porque aí exato. nós estamos falando aí de século XIX, né? Início do século XX no Brasil, quando começa, né? A industrialização começa ali década de 30, mais década de 50, mas enfim, a gente já vem, a gente já importa esses modelos europeus, principalmente início do século XX também aqui no Brasil, para falar, olha, o lugar da mulher, o trabalho para a mulher era algo meio degradante, era visto como algo que fala, olha, não, mulher não trabalha, né? As revistas femininas vão descrever o papel da mulher sobre aquela que está para cuidar do marido, ela tem que estar, né, sempre muito bem E arrumada, glamorizar isso cheirosa, também. É. isso passa a Uhum, ser o papel, e o grande papel da mulher é ser mãe, né? E veja bem, a minha fala aqui não tem qualquer carga de preconceito de dizer que isso não está certo, não é uhum, isso. O problema é o quanto isso engessa e deixa a mulher presa a um modelo no qual ela não pode escolher outro, né? exato. Essa que é a questão. Não há problema nenhum a mulher querer estar bonita, arrumada. Claro que não. E querer cuidar dos filhos também não é um problema. Mas no momento que a gente fala, olha, você, mulher, você só pode fazer isso, né? Porque o homem está neste outro espaço, isso sim gera um problema. Então, no momento que a gente começa, a década de 70, com os movimentos sociais, principalmente o movimento feminista, começa toda, porque inclusive o movimento feminista, ele já começa no início do século XX, né, na Inglaterra, com a questão da mulher ter direito ao voto, né? No Brasil, a mulher passa de ter direito ao voto no governo de Getúlio Vargas. Em 1934, a mulher pode passar, ela é permitida votar. Hoje em dia a gente vota e fala assim, nossa, mas não foi sempre assim, não. Não foi sempre assim. As mulheres não tinham esta voz de cidadania até década de 30 no Brasil, né? Isso também porque vieram de movimentos sociais aí na Europa e tudo, da mulher também conquistar o seu espaço de voto. O movimento feminista aí ele cai, né? Ele se recolhe, principalmente nas duas grandes guerras mundiais, e volta com força na década de 70. Que ali, Luciano, já talvez já quase estourando meus 5 minutos aqui, mas para fechar minha fala, o que acontece ali na década de 70? Você tem o advento da pílula anticoncepcional, né, que faz com que a mulher possa passar a escolher quando ela quer ser mãe, isso muda completamente, né, a relação dela com a possibilidade de ir para o mercado de trabalho. Tá? Então, vejam só, assim, aí ela fala, bom, eu posso escolher adiar a maternidade para que eu quero me dedicar agora ao trabalho. E você começa a ter todo um movimento de falar, a mulher não quer ficar presa, né, ou
aprisionada dentro do espaço da casa, ela quer ter voz fora, ela quer poder se sentir útil dentro de um espaço social que está para fora daquele espaço da casa. Então, a mulher entra no mercado de trabalho, você começa mulheres, inclusive, acessando mais, né, o ensino superior, a universidade, e aí os homens já vinham, né, neste contexto, e a mulher entra neste espaço e começa, então, a galgando aí este espaço e que vem sendo traçado desde então. Mas aí em posições hierárquicas menores, com Uhum, salários mais baixos, porque as posições hierárquicas correspondentes pagam salários menores, em profissões que até então eram mais femininas, né, do que masculinas. Hoje a gente já não vê mais tanto essa divisão. Você tem cursos onde você tem, inclusive, mais mulheres, por exemplo, curso de advocacia, o curso de direito, você tem sim. mais mulheres, né, sendo formadas do que homens, Uhum, né? Cursos de engenharia, você não vai dizer que são as mulheres, mas em sua maioria, mas já tem muito mais mulheres do que tiveram no passado. Então, esse espaço ele vai se ampliando, né? Ele vai ganhando mais capilaridade em termos dessa participação da mulher, mas veio daí, quer dizer, o papel social construído da mulher foi para que ela se tornasse mãe e ficasse em casa, uhum. né? E isso retardou o processo, né, de entrada dela no mercado de trabalho. E aí, eu acho que para fecha aqui de verdade agora a minha fala, eu acho que é importante ressaltar que isso coloca a mulher hoje, no momento que as carreiras e o trabalho foi construído por homens e para homens, né? Coloca a mulher dentro de uma perspectiva de que se a gente quer que a mulher se insira no contexto de trabalho, muitas vezes ela precisou se inserir dentro desse modo de pensar e funcionar masculino, vou colocar até Uhum. entre aspas aqui, né? Mas a carreira da mulher ela pode ser múltipla, né? A mulher pode optar se dedicar aos filhos e ao trabalho, ela pode optar para parar de trabalhar, ela pode querer dedicar-se exclusivamente à carreira porque ela não quer ser mãe, enfim. Uhum, E a gente precisa olhar para isso como uma questão múltipla. Se a gente olhar a carreira, né, sendo só dentro do modelo masculino, de ascensão permanente, onde eu só vou me dedicar a isso e querer que a mulher se encaixe, ela não vai se encaixar, porque a realidade não é essa, né? exato. Então, é isso que a gente fala, dessa diferença, né, que eu trago ali no artigo, e que acabei detalhando um pouquinho mais para você aqui, né, Sim, nessa nossa sim. oportunidade. E recomendo demais a leitura É, do artigo na íntegra, que tem uma riqueza ali muito grande. isso. Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Sim. Minha mãe era Hum, professora. E você coloca que professora era uma das típicas profissões femininas, né? Aliás, quando eu era pequeno, só tinha professora. Quando nós tivemos um isso. primeiro professor, era uma coisa estranha, né? Nossa, Que professor, curioso, né? parece É. que assim que não combinava. Você acha que pela mulher predominantemente ser professora, tem essa brincadeira de, ah, você só dá aula? Você não Eu trabalha, né? nunca, Você só dá aula. você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Me Curioso, veio né? aqui Mas agora. é interessante essa sua colocação. Pode ser que esteja assim atrelada a gênero essa fala, que é comum, né? E pode ser também, né, que o trabalho também foi se desenhando dentro desse espaço das grandes corporações, né, das grandes empresas. Então tem um modelo de trabalho executivo que não é o modelo de trabalho que está dentro das escolas, né? Uhum. E que pode ser sim relacionado a gênero. Eu não tinha pensado nisso, é uma boa É, provocação, Luciano. legal. Inclusive para a gente ir atrás e pesquisar, né? Se o Uhum. fato das mulheres que iam fazer o magistério, né, como curso superior, Uhum. acabou fazendo com que a profissão ganhasse este componente de feminino e, portanto, não é trabalho, né? Não é Uhum. tanto, não é tão trabalho quanto você Exato. trabalhar numa empresa. Pode ser, mas é curioso você falar também de que o momento em que você viu lá, se deparou com um professor, aquilo era meio estranho, parece que estava fora do E contexto, né? Muito curioso. coincidentemente É, com uma remuneração historicamente baixa, né? baixa, Então, quer dizer, exatamente. já, Pode já que ela ser. só lavava a louça e cuidava de criança, vai dar aula que é equivalente, Legal. né? Pode ser que tenha um componente, sim. Acho que faz sentido a Bacana, tua né? provocação, até para a gente ficar aqui instigado e Sim, buscar essa informação. Muito bacana. tá. Em nome dos homens conscientes, eu peço perdão. Deixa eu te fazer uma outra questão Claro. interessante, que historicamente, bem recente, né? Quer dizer, essa ascensão da mulher no mundo do trabalho, ela é bastante recente, de forma Sim, histórica, né? sim, sim, sim. E a gente assistiu um fenômeno da masculinização da mulher para se firmar quando ela queria subir dentro da organização. Ela tinha que se masculinizar, tinha que ficar dura, tinha que ficar rígida.
E agora nós estamos assistindo a mulher resgatando a feminilidade. Uhum. E é um movimento que aconteceu em décadas. É interessante isso também, né? A mulher, ela se permitir voltar a ser feminina e também ter autoridade, É. também ter poder. Muito legal isso. E eu vou fazer o gancho, então, com um elemento que você trouxe aqui antes, Luciano, que é a questão da gestão humanizada. Hum, Quando a gente está falando, né, desse aspecto mais humano, a gente está falando da emoção, né, sim, também, certo? Então, não é só o racional, é também a emoção. Óbvio que hoje, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está olhando para esse aspecto, né, do que compõe. Inclusive, eu sei que tem um número da revista falando sobre isso também, né, sobre as questões de inteligência emocional. Se não me engano, já dei sim, uma olhada ali, tem sempre muito artigo interessante. sim. E eu já estou ali me divertindo e podendo aprender bastante. É, então, a gente sai da questão só racional, né, cartesiana, que está associada ao homem, ao masculino, à força, né, à assertividade, à retidão nesse sentido, a Uhum, retidão no sentido, né, do raciocínio muito, sim, muito apurado, vamos falar assim, por um aspecto que é mais intuitivo, que é mais emocional e que não percorre uma linearidade, como a gente fala dos aspectos racionais. E se a gente for falar, como eu comentei aqui, né, se o trabalho, as carreiras foram construídas por homens e para homens, o espaço que se tinha era assim, mulher, você quer entrar, você tem que ser igual ao padrão, né, que está sendo, que foi construído, né? Hoje a gente assiste um mundo que, por causa desta complexidade maior que a gente assiste nas empresas, no mundo, nas relações, enfim, faz com que a gente tenha que ser mais humano, né? Humano no sentido de eu poder compor os dois lados do que compõe um ser humano, né? Então não é só a razão, e eu posso trazer emoção aqui na relação com as pessoas, em criar espaços que eu quero engajar mais grupos, eu quero que as pessoas trabalhem mais juntas, né? Então, tudo isso tem um aspecto que é do feminino, vamos pensar assim, uhum, né? Que é o cuidar do grupo, que é garantir que esse grupo esteja se sentindo, né, num espaço tem um bem-estar de estarem juntos, porque isso produz mais, né? Hoje tem uma preocupação imensa com a saúde mental, né? Quando a gente fala pós-pandemia, isso sim. virou algo que, de maneira assim, obviamente a despeito de toda a dificuldade que a gente viveu, né? Um momento muito difícil da pandemia, mas ela traz ali um aprendizado da gente também olhar para os aspectos da nossa saúde mental que compõem também espaços da gente se sentir bem-estar onde a gente está, se sentir pertencer a um determinado grupo, né? Sentir que você tem espaço de contribuição. E isso tudo tem um lado que a gente pode chamar de um aspecto mais feminino, e que eu acho que compõe a gestão humanizada, que você viu lá há Uhum, 40 anos, e que a gente volta a falar mais agora, porque sim. se faz necessário, né? Quando a gente fala das agendas de ESG, agendas de sustentabilidade, né, da gente poder olhar o entorno que vai além da empresa onde ela está, a gente está falando de uma empatia, né? Eu acho que a palavra Sim. empatia, nos dias de hoje, ela também casa muito bem porque vai além do espaço que é só meu, né? E a empatia também tem um espaço de emoção ali, porque você tem que olhar o espaço do outro e poder se colocar ali. Então, eu acho que hoje o mundo ele vai se tornando, ele vai trazendo, não é que ele vai se tornando mais feminino, mas ele permite a composição dessas polaridades, se a gente quiser falar não de polaridades no sentido de extremos, mas dessas frentes que se complementam, né, dentro de um aspecto masculino e feminino, sabe? A reflexão que você me fez ter aqui agora na tua provocação. Legal. E eu vou te trazer outra. Tá. No universo infantil, quando a gente escutava aquelas historinhas, né, é, Uhum. a gente via que as- assim, os grandes vilões não eram homens, eram mulheres. Então eram as bruxas e as madrastas. Quando nós vamos para o mundo organizacional, a gente se depara também com um fato interessante de que muitas vezes as lideranças mais cruéis e rígidas são também femininas. Será que isso tem um pouco a ver com essa questão da mulher querer firmar a posição dela com medo de todos aqueles homens que estão em volta e de perder o lugar?
Esse é um excelente ponto, viu, Luciana? Eu acho que faz sentido, sim, a tua colocação. Eu acho que é uma jornada tão árdua, né, que no momento que a mulher consegue chegar num determinado ponto, para chegar lá, ela tem que se colocar muitas vezes dessa maneira, sabe? Uhum. O que é ruim, né? Mas percebo que é o contexto que Sim, molda sim. essa forma de ação, sabe? É. Então, sim, a gente também assiste situações dessa maneira, porque a jornada é difícil, né? E, portanto, requer um certo escudo, se a gente for Exato. puxar aqui as histórias, né? Um certo escudo, uma certa camada de proteção Uhum. para que eu consiga chegar, pelo menos conseguir ultrapassar algumas das barreiras que ali estão, sabe? Legal. Então, sim, eu acho que faz sentido também Uhum. a tua provocação. Legal. Chegando no final do nosso papo, quero te fazer uma pergunta que eu puxei do Abu Janra, né, das entrevistas que ele fazia. Eu gosto muito de usar essa pergunta de vez em quando. Ana Paula, o que que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Acho que você não me perguntou, Luciano, mais especificamente, de como que eu vivenciei esses desafios na minha trajetória, Hum, né? E é uma pergunta que eu fiz muito, e muitas vezes inclusive para grupo de mulheres com o qual, né, eu conversei na minha pesquisa, que foram 42 executivas naquela ocasião, e muitas delas relatavam, não, eu nunca me senti discriminada, né? Eu nunca me hum, senti necessariamente que eu perdi uma oportunidade por ser mulher. E eu te diria o mesmo, Luciano, mas a questão não é as oportunidades que estão evidentes, sabe? São situações onde você percebe que você não é chamado para um determinado contexto, né, de uma reunião, hum, onde você é excluída de uma determinada conversa, que são esses aspectos mais tácitos que eu mencionei antes, e que eu diria que eu hoje, parando para pensar, e aí é o que eu quero trazer o segundo elemento aqui, né? Eu acho que tem um aspecto importante de tomarmos consciência do que de fato está acontecendo ao nosso redor, né? Porque no momento que você tem consciência, você passa a conseguir identificar estes elementos, né? E aí o que eu comecei a identificar, no momento que eu comecei a estudar mais sobre isso, entender mais sobre isso, aí que eu comecei a falei, não, mas espera aí, tem uma série de elementos que aconteceram, sim, né? De que eu não fui chamada para estar naquele espaço, ou não tive voz aqui para falar. Então, aí você começa a identificar elementos que permeiam de maneira silenciosa, né, as relações, e é sobre isso que a gente precisa agir, mas precisa uhum, de consciência, né? E aí você poder, a partir dessa consciência, perceber que muito dos elementos que acontecem no dia a dia estão nesses espaços silenciosos e, portanto, a gente precisa falar sobre eles, né? Então, eu vivenciei situações assim na minha vida, precisei me colocar assim em alguns momentos de maneira dura, né? Porque eu estava uhum, em espaços só de homens e, portanto, se eu não me mostrasse mais firme, eu precisava estar numa relação, né, de estar falando a mesma língua ali que aquele grupo. uhum, Então, essas coisas permeiam o nosso dia a dia, Luciano, e faz parte de nós, enquanto mulheres, entendermos isso, e faz parte essa conversa ser cada vez mais tida e que ela aconteça com homens. Porque as mulheres, quando estão no contexto de trabalho, elas não estão sozinhas, elas estão com outros homens. E, portanto, não adianta a gente combinar só com metade do time e não combinar com o outro. uhum. Então, cada vez mais a importância de trazer homens para este tipo de conversa, Luciana. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui como final da nossa conversa e que eu acho que você não me perguntou. Então, eu Maravilha. acabei puxando isso como algo que é uma mensagem que eu considero bastante importante. Legal. Para fechar de vez, que Sim. conselho você daria para uma mulher jovem que está começando no mundo do trabalho agora? Eu dou um conselho que é o seguinte: seja persistente, né, e seja resiliente. Não tenha medo, né? As mulheres em geral tendem a ter mais receio, porque tem uma cobrança da perfeição da mulher, né? Ela tem que ser boa em tudo, porque ela tem diversos papéis. Então, não se cobre tanto, mas ao mesmo tempo seja muito firme diante daquilo que você está buscando, né? Não tenha medo, ouse. Acho que ser Uhum, ousada é uma característica importante que as mulheres têm que desenvolver. E não se cobre tanto, você não precisa ser perfeita para poder aplicar para aquela vaga, você não precisa preencher todos os 15 requisitos que ali estão.
ouse, vá e arrisque-se mais. Eu acho que esse é um elemento importante de conselho para quem está aí galgando início de carreira, meio de carreira. Eu acho que a mulher sempre precisa se arriscar mais. Eu acho que é um ponto importante. Show, maravilha. Ana Paula, gratidão imensa pela sua participação, pela coordenação desse nosso dossiê, pelo seu artigo e por esse papo maravilhoso aqui. Muito obrigada, Luciano. Foi um enorme prazer. Um prazer estar com você. Prazer poder dividir, provocar essas conversas. Adorei fazer a coordenação do dossiê e poder contribuir aí com essa discussão dessa forma. Obrigada, viu? Pessoal, convido vocês a lerem na íntegra esse dossiê que está maravilhoso, assim como os demais artigos dessa nossa edição 122, que também estão sensacionais. Então, acesse revistacoachbrasil.com.br. Sendo nosso assinante, você consegue acessar todas as nossas edições. São 10 anos de trabalho, 122 edições já no ar. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.